Eu quero vos cumprimentar, todos os ouvintes, com a santa, gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo, nas tuas sagradas escrituras, testifica para todos nós que cremos no teu poder celestial e nós passamos a crer no poder sobrenatural que tem a palavra do Senhor dos Exércitos, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia, eu quero cumprimentar todos ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo disse assim nas tuas palavras: quando nós chegarmos numa casa, descei sobre ela a vossa paz, e se a casa não for digna de paz, a paz retorna para nós, que demos a paz para aquela casa. A casa que Jesus Cristo fala é nós. Nós somos templo e morada do Deus Altíssimo, Eterno, Espírito Santo de Deus, para que nós possamos assim alcançar a salvação através da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que crer no sacrifício da cruz do Calvário que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo fez por nós para nos resgatar do pecado, porque nós tínhamos um débito com Deus. Muitos dizem que nós tínhamos um débito com Satanás, mas é mentira. Nós tínhamos um débito com Deus, e assim a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo, pegando aquela cédula, cravou no madeiro e pagou a nossa dívida e nos comprou com teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para nos resgatar do pecado, porque ao tempo outrora nós se encontrava no pecado, dando passo largo para o inferno. E Deus, assim, usando de misericórdia, enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se nós que estava perdido no pecado, nós fomos resgatados pelo sangue derramado lá na cruz do Calvário, no monte chamado Gólgota, quer dizer, Monte da Caveira. E assim diz a palavra de Deus, bem claro para nós. O tema dessa mensagem nesse dia: a ressurreição de Cristo. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 40, diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus Cristo falando essas palavras para os discípulos e para os fariseus, para os escribas, para os saduceus,
para os herodianos, que naqueles tempos de Jesus existia 4 classes de rabinos: os saduceus, os fariseus, os escribas, os herodianos. Essas 4 classes de rabinos perseguiam Jesus Cristo de Nazaré com suas interrogações, para assim pegar o mestre em falha, para assim pegar o nosso Senhor Jesus Cristo em falha. Mas não aconteceu de eles ter esse privilégio de conseguir pegar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em falha. E assim Jesus Cristo se encontrava ensinando para os seus discípulos. E eles viraram para Jesus e disse: Mestre, para nós cremos em ti, dá-nos um sinal dos céus. E Jesus Cristo virou para eles e disse assim: uma geração adúltera, uma geração pecaminosa, me pede um sinal. Não lhe darei outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. E assim aconteceu que Jesus Cristo fez um sacrifício na cruz do Calvário por nós. Jesus Cristo se encontrava com seus discípulos, reunido com seus discípulos. Ali se encontravam os 12 discípulos, que já eram apóstolos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim Jesus Cristo falou para eles que ia acontecer, que ele ia ser entregue aos malfeitores, ia ser morto, e ao 3º dia ia ressurgir do pó da terra. Os discípulos ficaram muito tristes, os discípulos ficaram muito turbados, os discípulos ficaram muito tristes com aquela mensagem que Jesus Cristo despertou o coração deles, para que eles pudessem ficar sabendo que Jesus Cristo ia ser entregue aos malfeitores, e que ia ser entregue aos malfeitores, ia morrer, mas ao 3º dia ia ressurgir do pó da terra. E assim os discípulos ficaram pensativos, os discípulos ficaram turbados, com a mente turbada. E Jesus Cristo deu essa mensagem para eles, ia saindo do meio deles, olhou para trás e viu que os discípulos se interrogavam uns aos outros, dizendo: Tiago, Mateus virou para Tiago e disse: Tiago, quem vai nos consolar? Tomé virou para Mateus e disse: Mateus, quem vai nos ensinar? E assim foi a interrogação para com os outros, e a tristeza tomou conta dos seus corações. E assim Jesus Cristo saiu no meio deles, olhou para trás e viu que o coração dele estava turbado, e disse assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe ter dito: vou preparar um lugar, e se eu for preparar um lugar, levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E assim aconteceu, que os discípulos ficaram sabendo da morte e da ressurreição de Cristo, mas só que a mente deles se encontrava bloqueada. Eles não conseguiam entender esse relato bíblico que a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo falou para eles, porque a mente deles estava bloqueada. Como diz em Lucas, capítulo 24, versículo 45, abriu-lhes o entendimento para que viesse entender as Escrituras. E assim aconteceu, que Jesus Cristo foi morto,
E ao terceiro dia, ficou o primeiro dia no céu da terra, ficou o segundo dia no céu da terra. Ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, se encontrava Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, e pareceu Maria e as outras Marias para assim ir ao túmulo que Jesus Cristo se encontrava naquele instante. Assim aconteceu, como diz aqui no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, capítulo 28, versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E aqui diz a palavra de Deus que não foi somente Maria Madalena que foi ao sepulcro naquela manhã de madrugada, mas encontrava outra Maria. E também aqui em Marcos, capítulo 16, verso 1, fala bem claro para nós que existia o nome dessas mulheres que assim se encontrava no sepulcro quando foi na parte da manhã, no primeiro dia da semana, que era o domingo. O Evangelho de Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 1. E passando o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago de Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. Então não se encontrava somente Maria Madalena, como é registrado no Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 20. Mas se encontrava outra Maria, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago de Salomé. Então elas foram, compraram aroma para embalsamar o corpo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E chegando no sepulcro, elas viram o sepulcro vazio. E assim elas ficaram admiradas, porque o sepulcro se encontrava vazio. O sepulcro não se encontrava com o corpo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim aconteceu que, indo Maria Madalena e as outras Marias, foram até os discípulos. E chegando até os discípulos falaram: meus irmãos, o sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou, porque o sepulcro se encontra vazio. E assim saiu correndo Pedro e João. João correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro, mas ficou lá de fora e não entrou dentro do sepulcro. E assim aconteceu. Pedro chegou depois e entrou dentro do sepulcro e viu que o sepulcro se encontrava vazio. E do lado direito se encontrava os lenços. Do lado esquerdo se encontrava os lençóis que cobriam o corpo do Mestre, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim aconteceu que Jesus Cristo não se encontrava no sepulcro, porque o sepulcro se encontra vazio. A nossa esperança, a nossa salvação, a nossa vitória foi o sepulcro estar vazio naquele instante, que quando chegou João e Pedro e observaram e não encontraram o corpo do Mestre, o corpo do Salvador do mundo, o corpo da luz do mundo, o corpo do sal da terra, o corpo da rosa de Sarão, o corpo do livro dos vales, o corpo da ressurreição à vida, o corpo da videira verdadeira, o corpo do pão vivo que desceu dos céus, o corpo do bom pastor, o corpo do maravilhoso, o corpo do conselheiro,
o corpo do Deus forte, o corpo do príncipe da paz, o corpo do sol da justiça não se encontrava lá. O corpo do Criador, o corpo do médico dos médicos, o corpo do Criador, o corpo do Eterno, o corpo do Shaddai Adonai, o corpo do Elion, quer dizer Deus Altíssimo, o corpo de Jeová Jiré, o Senhor proverá, o corpo do Jeová Raá, o Senhor meu pastor, o corpo de Siquinu, Senhor justiça nossa, o corpo da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo não se encontrava no sepulcro naquele instante quando os discípulos chegaram até o sepulcro. Encontraram o sepulcro vazio. Ali está a nossa vitória, o sepulcro vazio. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou do pó da terra. Como ele disse, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no seio da baleia, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ia ressurgir do pó da terra. Assim se cumpriu a profecia literalmente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E assim aconteceu que, voltando outra vez, os discípulos voltaram e assim foram para casa com a porta cerrada, com medo dos judeus. Assim se encontravam ali os discípulos com medo dos judeus, com as portas cerradas. E de repente, Maria Madalena e as outras Marias, a mãe de Tiago e de Salomé, foram até o sepulcro outra vez. E chegando lá, à parte da tarde, encontrou 2 anjos vestidos de branco, um sentado sobre a pedra e outro lá dentro do sepulcro. E virando para eles, Maria Madalena disse assim: aonde puseste o meu mestre? Chorando, e dizia: aonde puseste o meu mestre? Diga para que eu vá pegar o corpo dele e leve para mim. E Jesus Cristo se encontrava ressuscitado. Então o anjo falou para ela, disse: vós procurais entre os mortos aquele que está vivo? Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Maria Madalena chorava muito, porque não encontrava o corpo do seu mestre. E ela, saindo por lá de fora, chorava muito naquele instante. Chorava muito. E assim pegou. De repente, chorando, viu um hortelã. E ela, pensando que era um soldado, pensando que era um jardineiro, e aquele homem era a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos que nós estamos só na peleja, na batalha, é o momento que Jesus Cristo se encontra mais próximo de nós. É só mesmo nós bradarmos, é só mesmo nós derramarmos um pouquinho de lágrimas, que a pessoa de Jesus Cristo há de se manifestar. Porque há momentos difíceis na nossa vida, que nós passamos nessa terra, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta endereçada à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 35, ele disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada dessas coisas pode nos separar nós do amor eterno da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que fez um sacrifício na cruz para nos resgatar. Você que se encontra no pecado, lembre-se que existe um Criador eterno, imortal, que um dia se fez carne e habitou em nosso meio, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade.
Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 14, diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou em nosso meio, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E assim aconteceu que Maria Madalena chorava muito, e ela, pensando que era o hortelã, virando para aquele homem e disse: aonde puseste o corpo do meu mestre, para que eu vá sepultar? E aquele homem falou: Maria. E ela ouviu a voz do seu pastor. Ela entendeu a voz do seu pastor, e ela passou a crer que Deus estava falando com ela naquele instante, que a pessoa bendita do seu pastor estava falando com ela: as suas ovelhas ouvem a sua voz e sabe, tem discernimento, quando a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o sumo pastor, fala conosco, assim como ele disse para Maria Madalena: Maria. E ela virou para ele e disse: meu rabi, meu rabone. E quando ela foi tocar em Jesus Cristo disse: não me toque, porque ainda não fui para meu Pai, o vosso Pai, o teu Deus, o meu Deus, o vosso Deus. Então Maria Madalena retornou outra vez para os discípulos, e se encontrando os discípulos com as portas cerradas, com medo dos judeus, já era tarde, Jesus Cristo apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E mostrou, e os discípulos pensaram que era um fantasma. O discípulo pensava que era outra pessoa de outro mundo. E Jesus Cristo mostrou seu lado, suas mãos furadas, seu lado transpassado, seus pés furados, e disse: apalpai-de e vede que espírito não tem osso nem carne. E naquele instante os discípulos começaram a palpar Jesus Cristo e viram a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo estava ressuscitado mesmo. E Jesus Cristo fez maravilha no meio deles, Jesus Cristo fez prodígio, proeza no meio deles, e saindo do meio deles disse pela segunda vez: paz seja convosco. E se retirou do meio deles e foi embora. E assim, passando alguns minutos, chega Tomé. Tomé chegou diante dos discípulos, disseram para ele: o mestre esteve aqui no nosso meio e mostrou seu lado transpassado, suas mãos furadas, seus pés furados. E Tomé disse: se eu não apalpar ao seu lado, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar nos seus pés, de maneira nenhuma crerei. Muitas pessoas na casa de Deus só crê se ver. Nós temos que fazer uma análise. Nós temos que examinar a nossa fé. Nós temos que crer no sobrenatural da palavra de Deus. Aqui nesse instante, nós não estamos vendo Jesus Cristo, mas nós podemos sentir Ele. Nós não estamos vendo Jesus Cristo com nossos olhos físicos, mas nós podemos enxergar Ele com os olhos espirituais. É só mesmo nós fechar nossos olhos que nós passamos a enxergar a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que fez um sacrifício na cruz por nós, para resgatar do pecado. E assim, se ele falou bem assim: se eu não apalpar o seu lado, se eu não tocar nas suas mãos, se eu não tocar nos seus pés, de maneira nenhuma crerei. E passando 8 dias depois, Jesus Cristo apareceu no meio dele e disse: paz seja convosco. Virou para Tomé e disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé, ele mostrou o lado
seu lado transpassado, suas mãos furadas, seus pés furados para Tomé. E Tomé prostrou o joelho diante de Jesus Cristo e disse: Senhor, meu Deus, Deus meu. Jesus Cristo virou para Tomé e disse: Tomé, porque tu viste, tu crestes? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não estamos vendo a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas nós sabemos que Ele é existente, nós sabemos que Ele é eterno, nós sabemos que Ele é imortal, nós sabemos que Ele é invisível, mas Ele é real. Nós sabemos que Jesus Cristo se encontra aqui nesse instante para entregar a tua bênção para o teu coração, que você tanto almeja receber. Receba do Senhor Jesus Cristo a bênção divina, receba do Senhor Jesus Cristo a salvação eterna, receba a salvação, receba a cura, receba a paz, receba alegria, receba gozo, receba domínio próprio, receba Jesus Cristo de Nazaré na tua vida, para que você possa assim desfrutar das bênçãos divinas. Tomé, porque tu viste, tu crestes, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não estamos vendo Jesus Cristo, mas nós cremos que a pessoa eterna do Senhor Jesus Cristo faz presente, porque Ele deixou registrado no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 18, versículo 20, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou no meio deles. E somente nós crermos nessa profecia bíblica e passar a crer no sobrenatural de Jesus Cristo, que disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século dos séculos. Amém. E assim a palavra de Deus testifica para nós que nós devemos crer no Deus do impossível, no Deus eterno, o Deus imutável, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, que julga e peleja com justiça. Deus está falando contigo nesse dia. Guarde a palavra de Deus e viva a palavra de Deus, para que você possa ter vida eterna na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Guarde a palavra de Deus e viva a palavra de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém.